Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início, né, à quarta semana do PET. É, Esse PET, ele vai só até essa semana. Semana que vem, vocês vão receber o volume 2, tá? E os professores vão dar continuidade pelo volume 2. Então, esse PET, essa é a última semana. Eu peço que vocês guardem todas as atividades no caderno, quem fez no caderno, quem fez no PET, porque assim que retornar às aulas presenciais, eu vou recolher essas atividades de vocês. Por enquanto, vocês estão sendo avaliados através das fotos que vocês vão me mandando. Então, eu tô avaliando vocês por aí, mas eu também vou querer recolher, tá certo? Bom, nessa quarta semana, nós vamos falar sobre alguns dos acordos, né, feitos para minimizar os efeitos, né, da poluição, principalmente da queima de combustíveis fósseis, né? Então a gente vem estudando os tipos de energia, né? Então a gente estudou lá atrás os tipos de energia, estudou sobre o petróleo, falou que ele é o principal combustível fóssil, né? Principal energia utilizada no mundo todo. E que ele, né, a queima dele, que é um combustível fóssil, traz uma grande poluição, né? Que a queima de combustível fóssil libera um gás altamente poluente, altamente prejudicial, chamado gás carbônico. Então, nós vamos falar de um acordo que ele foi firmado na cidade de Kyoto. Esse acordo chama Protocolo de Kyoto. Kyoto é uma cidade lá do Japão. Então, o Protocolo de Kyoto, a gente falou na aula passada sobre a Convenção da ECO 92, que resultou em alguns trabalhos, né, para melhorar essa questão da poluição. E que foi mostrado num painel chamado IPCC. O IPCC é intergovernamental, um painel intergovernamental, ou seja, sobre vários governos do mundo, mostrando as mudanças climáticas que o gás carbônico estava ocasionando no mundo. Então, esse IPCC, né, esses dados mostrados lá na ECO 92, ele foi formado por vários países, mais de 100 países, que avaliam as mudanças climáticas que estavam acontecendo no mundo naquele momento e fazendo possíveis previsões, né, de como que seria. Então, em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, em uma conferência internacional, se elaborou um protocolo, né, fixando uma meta de redução de 5% das emissões de gases do efeito estufa. Então, os países que assinaram esse protocolo, eles tinham como meta diminuir 5% dos gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis para a diminuição do efeito estufa. Então, os países desenvolvidos, eles estariam comprometidos pelo protocolo de Kyoto. Apesar de ter sido assinado em 1997, foi apenas em 2005 que o protocolo de Kyoto começou a mobilizar ações, ou seja, que começou a se fazer ações, né? E também políticas que começaram, ou seja, só apenas em 1995 que o protocolo começou a ter valor, né? Ele foi assinado em 97, mas só em 2005 que ele começou a se mobilizar as ações, né? Então, a partir de 2005, os países desenvolvidos passaram a ter a possibilidade de comprar, né, entre aspas, créditos de carbono. Então, o que seria isso? Vamos supor que eu sou um país desenvolvido, eu tenho uma quantidade X, né, de emissão de gás carbônico. Eu só posso produzir um valor X. Aí, através da medição de gás carbônico, né, que o país tem através de dados fornecidos pelas empresas, atingiu essa quantidade,
né, de X. Nossa, mas eu vou ter que parar de produzir agora para não emitir mais gás carbônico? Não. Então, eu vou comprar de outro país créditos de carbono, ou seja, créditos que os outros países que não são tão desenvolvidos não estão utilizando. Então, eu vou comprar, por exemplo, eu sou os Estados Unidos, eu vou comprar do México. O México não está utilizando toda a porcentagem de carbono que ele pode utilizar. Então, eu vou comprar dele, eu pago por essa quantidade de créditos de carbono. Então, eu vou comprar, sei lá, 10 toneladas de emissão de gás carbônico. Eu compro, pago essas 10 emissões e posso soltar mais 10 toneladas de carbono, certo? Então, o que seriam esses créditos de carbono? É um certificado que autoriza o direito de emitir a poluição de países que lançam gases de efeito estufa no nível inferior às metas estabelecidas. Com isso, o objetivo principal do tratado, né, do protocolo de Kyoto, que começou a valer mesmo em 2005, foi o desenvolvimento limpo, chamado desenvolvimento limpo, que é o país ele se desenvolver, só que de forma limpa. O que é isso? Não emitir tanto gás carbônico. Adianta estipular uma meta de emissão de gás carbônico de um país, sendo que ele pode ter a possibilidade de comprar de outro? Aí ele não vai reduzir, né? Então, esses gases, além de aumentar o efeito estufa, então, para quem não sabe, o efeito estufa, a gente tem a Terra, né? E ao redor da Terra, a gente tem uma camada. Os gases, quando eles saem para a atmosfera da Terra, ele fica preso. Então, quando os raios solares, eles vêm, penetram na Terra, quando eles vão sair, eles ficam presos. Por isso que dá aquela sensação de abafamento. Além disso, que esses gases formam um efeito que a gente sente hoje, chamado aquecimento global, tá? Então, mesmo assim, o protocolo de Kyoto, ele trouxe alguns ganhos. 37 países, né, que fazem parte lá da União Europeia, superaram suas metas. Então, eles conseguiram atingir as suas metas. Um exemplo disso é a Alemanha, que mesmo reduzindo a emissão de gás carbônico, continuou mantendo o seu PIB. Então, o que é o PIB? O Produto Interno Bruto. Tudo que se compra e tudo que se vende tem um valor do PIB. Então, a Alemanha, ela não diminuiu em nada o seu desenvolvimento, tá? Ela manteve e até cresceu um pouco. Então, mas a gente tem que poluir para desenvolver. Não, nem sempre, tá? Bom, eu vou explicar para vocês os exercícios da semana 4, tá? Então, exercício número 1, página 100. Depois, vocês assistem esse vídeo aqui, ó, do protocolo de Kyoto. Ele fez 20 anos em 2002. Exercício 1. Analise cada uma das afirmativas. Em seguida, considere certas ou erradas. Para as afirmativas erradas, faça uma reescrita tornando certa. Então, vocês têm aqui, ó, A, B, C. Vocês vão assinalar se é certa ou se tá errada. A que tiver errada, vocês vão reescrever a frase, reescrevendo de modo certo. Então, tá aqui a letra A. Os países mais industrializados e ricos são os que mais emitem gases poluentes na atmosfera que ampliam ou causam efeito estufa? Se tiver certa, só marcar um xizinho no certo. Se tiver errada, vocês vão marcar um xizinho do errado e vão reescrever do modo certo, corrigindo essa frase. B. O protocolo de Kyoto tem por objetivo reduzir, principalmente pelos países em desenvolvimento, a quantidade de gases amplificadores do efeito estufa que esses países lançam na atmosfera. Essa frase tá certa ou tá errada? Vocês vão assinalar aí, se tiver errada, vocês vão corrigir ela,
C. Os especialistas acreditam que os efeitos negativos da mudança climática são os mesmos nas diversas regiões do planeta. Se eu marcar certo e errado, se tiver errado, corrige. Se tiver certo, é só marcar um X. Então, atividade 2. O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção do planeta Terra. Entretanto, quantidades excessivas de gases estufas na atmosfera podem elevar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O Protocolo de Kyoto, em 1997, propõe um calendário pelo qual os países signatários têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2 até 2012, em relação aos níveis de 1990. Então, a pergunta é: explique quando e como o agravamento do efeito estufa promove o aquecimento global, causando danos a várias regiões do planeta. Então, aqui vocês vão explicar quando que o aquecimento global surgiu, né? Como que ele vem, como que o aquecimento global vem se agravando. Eu expliquei lá no comecinho do vídeo, quando eu estava explicando para vocês. 3. Esse quando, gente, deixa eu só voltar nisso. Esse quando não é uma data, é um período, tá? Pode ser um período também, ou uma data, o jeito que vocês acharem melhor. 3. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4, N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases. Sequestro significa ficar com aqueles gases retidos, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. De que maneira práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então, de que maneira algumas práticas agrícolas podem ajudar a diminuir o efeito estufa? É isso que vocês vão... Aqui, ó, no texto já está explicando como que a agricultura aumenta o efeito estufa. É só falar o contrário, como que vai diminuir. Vocês vão escrever. 4. Na 4, para responder a 4, vocês vão dar uma olhada nessa charge aqui, tá? Então, tem um menino conversando com o outro. Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar, que é o efeito do efeito estufa, né? A, da 4. Explique como ocorre o aquecimento global. Então, vocês vão explicar. Como é que o aquecimento global ocorre? B. Qual fenômeno causado pelo aquecimento global os personagens se referem? Então, qual que é o fenômeno que os personagens estão falando? Qual que é o efeito que o aquecimento global vai trazer para esses personagens? C. Descreva 2 consequências do aquecimento global. Então, além dessa que já está falando na chart, vocês vão falar 2 consequências causadas pelo aquecimento global, certo? Bom, pessoal, como a gente está finalizando essa apostila essa semana, eu vou dar um prazo maior, certo? Vocês vão poder me enviar essas atividades até na segunda-feira. Segunda-feira deixa eu ver aqui, 13, 14, dia 15, tá? Segunda-feira, dia 15. Então, até segunda-feira, às 2 horas da tarde. Não, vou marcar horário não. Até segunda-feira, até no final da tarde. Até a noite, vocês podem me mandar na segunda-feira, tá bom? Porque na terça-feira eu vou mandar a correção desses exercícios e na quarta-feira a gente começa a apostila nova, tá bom? Certo? Beijo, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas dos exercícios, da disciplina e tudo mais.